posição de uma partícula que se move em um plano XY é dada por r igual a 2t ao cubo menos 5t na direção y, mais 6 menos 7t à quarta na direção j, com r dado em metros e o tempo em segundos. Na notação dos vetores unitários, calcule no item A r, item B v e item C a para t igual a 2 segundos, ou seja, calcular a posição, a velocidade e a aceleração da partícula no instante t igual a 2 segundos. E no item D, qual é o ângulo entre o semi-eixo positivo x e uma reta tangente à trajetória da partícula em t igual a 2 segundos. Veja, esta é a função vetorial que rege o movimento da partícula com o passar do tempo. Veja que aqui eu tenho a componente x da posição e aqui eu tenho a componente y da posição. No item A, a posição da partícula r no instante t igual a 2 segundos. Então o que eu vou fazer é simplesmente substituir na função posição t por 2. Então teremos r para t igual a 2 igual a 2 vezes 2 ao cubo menos 5 vezes 2. Na direção y. Mais 6 menos 7 vezes t à quarta, ou seja, 2 elevado a 4, na direção j. Então, o vetor r para t igual a 2 fazendo este cálculo aqui para a componente x da posição, você vai encontrar 6 na direção y, e fazendo este cálculo aqui para a componente y, nós teremos menos 106 j dado em metros. Então esta é a posição vetorial da partícula no instante t igual a 2. No item B, o problema pede a velocidade da partícula nesse instante. Então, a velocidade será a derivada da função posição. Ou seja, a velocidade a gente pode derivar aqui direto, derivada de 2t ao cubo é 6t ao quadrado, menos derivada de 5t, 5, na direção y. Aqui a componente y agora, a derivada de 6 é 0, derivada de menos 7t à quarta dá menos 28t, a terceira j. Então esta é a função velocidade. Para o instante t igual a 2 segundos, a velocidade no instante 2 simplesmente substituir onde tem t por 2. Então, 6 vezes 2 ao quadrado menos 5 e menos 28 vezes t ao cubo, ou seja, 2 ao cubo j. Então, a velocidade da partícula no instante 2 segundos a sua componente x, fazendo este cálculo, dá 19 e menos 224 j, que é esse cálculo aqui,
28 vezes 2 ao cubo, com a velocidade em metros por segundo. No item C, o problema pede a aceleração. A aceleração é a derivada da função velocidade. Então, a aceleração será a derivada desta função aqui, que é a nossa função velocidade. Então, vamos derivar aqui direto. Derivada de 6t ao quadrado é 12t. Na direção i, porque a derivada de menos 5 é zero, menos a derivada de 28t ao cubo, que dá 84t ao quadrado, j. Okay? Então, esta é a função aceleração. Para t igual a 2 segundos, a aceleração no instante 2 segundos vale, substituindo t por 2, 12 vezes 2 e menos 84 vezes 2 ao quadrado, j. Fazendo este cálculo, 12 vezes 2, 24i, menos 336 j, com aceleração em metros por segundo ao quadrado. No item D, o problema pede qual é o ângulo entre o semi-eixo positivo x e uma reta tangente à trajetória da partícula em t igual a 2 segundos. Então veja, aqui eu estou só representando essa figura não está exatamente relacionada ao problema em si, porque o problema o deslocamento da partícula é um deslocamento bidimensional, em duas dimensões. Veja que ela só tem componentes da posição, componentes x e y. Então, o movimento ocorre no plano x e y. Mas o que eu quero ilustrar é o seguinte. Veja que o problema está pedindo o ângulo entre o eixo x, o semi-eixo positivo x, e uma reta tangente à trajetória, certo? Veja bem, a velocidade num determinado instante, ela é tangente à trajetória da partícula nesse dado instante. Então, o vetor velocidade no instante t, ele se encontra numa reta que tangencia a trajetória nesse ponto. Então, isso serve para nós determinarmos esse ângulo entre o semi-eixo positivo e uma tangente à trajetória, porque se eu souber o ângulo entre o vetor velocidade e o eixo x, será o mesmo ângulo entre a reta tangente e o eixo x, porque o vetor velocidade se encontra na mesma direção da reta tangente à trajetória. E eu vou acrescentar uma observação. Veja que o vetor velocidade é o vetor que fornece a direção e o sentido do movimento. Se neste ponto eu determino que o vetor velocidade tem esta configuração, então isso quer dizer que nesse momento a partícula se desloca nesse sentido na trajetória. Pode até ser que num determinado ponto ela inverta o sentido do movimento, mas aí o vetor velocidade também vai inverter o seu sentido. Então não esqueçam disso. Supondo que a partícula se desloque nessa trajetória, sempre nesse mesmo sentido, já indicado aqui como está na figura, se eu for desenhar o vetor velocidade aqui nesse ponto, eu teria que desenhá-lo numa direção tangente à trajetória, ou seja, na direção de uma reta tangente, e acompanhando o sentido do movimento. Então, informações importantíssimas, né? A direção do vetor velocidade é a mesma direção de uma reta tangente à trajetória no ponto em que você está determinando ou analisando, e o vetor velocidade é o vetor que indica a direção e o sentido do movimento. Vários problemas de física consideram esta informação no enunciado, do tipo:
Qual é? Determine o sentido do movimento ou a direção do movimento. Você vai ter que olhar para o vetor velocidade, ok? Então, se eu tenho aqui, se eu sei que o vetor velocidade está na direção da reta tangente e eu quero o ângulo entre essa reta tangente e o semi-eixo positivo x, vou fazer o produto escalar entre o vetor velocidade, que se encontra na direção dessa reta tangente, e um vetor que está lá no semi-eixo positivo x. E esse vetor é o vetor unitário i. V, no instante 2 segundos, escalar i é igual ao módulo do vetor velocidade nesse instante, vezes o módulo de i, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor velocidade e o eixo i, ou melhor, entre o vetor velocidade e o vetor unitário i, que eu vou chamar de alfa. Então daqui eu tiro que cosseno de alfa será v no instante 2 escalar i dividido pelo módulo de v vezes o módulo de i. Estou passando essa parte aqui do lado esquerdo, dividindo o lado esquerdo da igualdade. Então, o cosseno de alfa é igual. O vetor velocidade no instante t igual a 2, nós calculamos no item B, ele é o 19i menos 224j escalar i dividido por módulo de v no instante 2, raiz de 19 ao quadrado mais menos 224 ao quadrado vezes o módulo do vetor unitário i, que é 1. Então, quando você fizer este cálculo aqui, veja que 224j escalar i é 0, porque j escalar i é 0, i escalar i é 1, então sobra 19 aqui no numerador. Quando você dividir pela raiz desse valor aqui, 19 ao quadrado, mais menos 224 ao quadrado, você vai encontrar o cosseno alfa igual a 0,0845. Se o cosseno do alfa é este valor, o alfa será o cosseno a menos 1 de 0,0845. Substituindo este valor na calculadora, você vai encontrar alfa igual a 85,2 graus.